Eu encontrei uma colega ontem e perguntei sobre o projeto Ana, né? O que ela estava achando. E ela disse que não conhecia. Meu Deus, tomei isso como um desafio. Então, o que eu fiz? Deixa eu compartilhar minha tela. Eu fui lá no nosso primoroso Termojuris, que eu amo. Olhei o acervo, né, de processos a julgar e o acervo de processos julgados, né? Peguei as duas planilhas, processos julgados e processos a julgar. Feito isso, eu pedi para o Cloud fazer para mim um ranking. Espera aí, que eu não estou mostrando nada para vocês, né? Fui lá, então, aqui, o nosso termojúris da unidade. Aí eu fui em processos a julgar e processos julgados, ou seja, aqueles que estão pendentes e aqueles que ainda precisam e já foram julgados, né? Por que eu fiz isso? Porque eu quero saber quais são os modelos da unidade, né? Não tenho acesso aos modelos da unidade, então eu preciso ir em processos julgados para saber os processos que já foram julgados para pegar as sentenças, né? E os processos a julgar, obviamente, para ver aqueles que precisam ser sentenciados. Beleza, fiz isso. Peguei as duas planilhas, pedi para o Cloud. Deixa eu ver onde foi. Pedi aqui, ó. Faça um ranking e agrupamento com a quantidade dos processos que estão pendentes de julgamento, levando em consideração assunto, partes. Aí ele me entregou essa planilha aqui. O ranking do acervo aqui. Um resumo, os dados, o ranking de assuntos, ranking por polo, né? Número 1 aqui, como na grande maioria não, como em todo o Maranhão, esse aqui é o top 4 aí do Maranhão. INSS, Banco, Estado do Maranhão e Equatorial. Aí deu outros rankings aqui, né? Outros blocos de julgamento, né? Criminal, família. Mas aqui olhando, eu fui para fazer um teste, né? Então, tarifas aqui eu olhei que tem uma certa quantidade de processos de tarifas, e processos de tarifas é interessante porque são facilmente identificados pelo assunto, né? Então, eu fui aqui na planilha de processos julgados, né? Filtrei pelo assunto tarifa, né? Filtrei pelo assunto tarifa, encontrei aqui esses resultados aqui, né? Deixa eu ver aqui quantos mais ou menos. 18? Acho que são 18. 18 sentenças, né? 18 processos sentenciados de tarifa. Aí, depois disso, eu pedi para o Cloud extrair essas sentenças, né? Extrai a sentença desses processos via MCP ANA PJE e salve na minha pasta do Obsidian. Eu coloquei uma pasta lá do Obsidian, né? Coloquei, ele pediu o código 2FA, analisou os processos, escolheu as sentenças e foi fazendo, né? Eu coloquei primeiro, se eu não me engano aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para não estourar a janela, né? Aí depois aqui eu botei mais, aqui eu botei, aí eu botei mais, eu botei também, eu fiz tanto no Cloud Desktop quanto no Cloud CLI. O Cloud Desktop foi mais rápido, por sinal, para fazer essa extração, né? Eu fiz essa extração, beleza, extraí simultaneamente no CLI e no Desktop. E automaticamente pedi para ele salvar no meu Obsidian, né? Então aqui está a pastinha já salva do Obsidian, com todos os modelos lá que eu consegui obter.
Além disso, depois disso, na verdade, eu pedi para o Claude analisar as sentenças que estão nessa pasta do Obsidian e renomeá-las, né? Renomear o título de cada nota de forma que a identificasse de forma mais fácil, né? Aí, eu acho que ele não fez tudo. Pois é, acredito que ele não fez tudo. Claude, falha ao abrir. Eu acho que o Claude acabou com com todo o meu trabalho. Ah, não, ele renomeou. Acho que a questão aqui é só fechar o Obsidian e reabri-lo para ele carregar com os arquivos alterados. Vamos lá. Deixa eu fechar esse Obsidian. Ver se ele tá... Não tá aqui em lugar nenhum. Aqui tá tudo bonitinho, não sei porquê. Ele renomeou todos. Deixa eu ver aqui, recarregar. Enquanto o Obsidian recarrega, dá uma atualizada, deixa ele aqui carregando, né? O que eu estou querendo fazer aqui? Eu vou pegar agora, né, esses modelos, que eles já estão devidamente, né, organizados. Claude extraiu os modelos do PJE, salvou uma base de conhecimento no Obsidian. E agora eu vou criar um índice desses modelos para facilitar o trabalho da IA. E aí eu vou fazer uma coisa básica, que é uma skill básica que vai pegar o processo que está pendente de julgamento, analisar esse processo, verificar qual é o caso e verificar a compatibilidade desse caso a ser julgado com os modelos que estão aqui no Obsidian. E aí, a partir dessa compatibilidade, a partir dessa análise, ele vai verificar se tem algum modelo compatível. Se tiver algum modelo compatível, ele vai fazer a minuta, né? Eu vou fazer, na verdade, duas skills. Uma skill só analisadora, para que ela faça essa análise. Depois eu faço uma skill minutadora, né? Eu gosto de fazer duas skills assim, porque é um fluxo de trabalho que imita, né? Simula o ser humano. Primeiro analisa, depois minuta. E dependendo da quantidade de processos, vale a pena fazer assim. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ele carregou tudo direitinho. Tudo aqui, ó. Todas as minutas devidamente identificadas. Então agora eu vou criar as skills, né? Deixa eu só copiar aqui a pasta. Copiar o caminho da pasta. Vamos agora ao Claude, abrir uma nova janela de contexto e solicitar. Faça para mim duas skills. Uma analisadora de processos de tarifa de Cantanhede e uma minutadora de processos de tarifa de Cantanhede. Os modelos estão na pasta do Obsidian. Gostaria que você fizesse um índice desses modelos para facilitar a ação das skills que nós iremos criar. Antes de fazer as skills, me apresente o seu plano. Agora, eu esqueci até de pedir para explicar para
o Cloud que a gente vai usar o MCP AnaPJE para consultar os processos e que o gatilho, né, para acionar a skill vai ser o número do processo. Mas eu acho que ele vai entender que é isso. Eu acho que ele já sabe, já pela memória que ele tem de como eu trabalho. Provavelmente o plano dele já vai levar em consideração o MCP AnaPJE. Tá pensando aqui. Vamos lá. Plano, skill tarifas de Cantanhede. Encontrei na pasta 32 modelos de sentença. Um eixo A, extinção, por indeferimento, por falta de interesse, por cancelamento da distribuição, por homologação de acordo. Eixo B, improcedência. Eixo C, procedência. Eixo D, modelos com dispositivo pendente, minuta em construção, reutilizáveis como base. Isso daqui eu não entendi, mas beleza, ele entende. Criar o índice, então o plano dele, né? Criar o índice, criar a skill analisadora, recebe CNJs do PJE primeiro grau, lê a petição, detecta o produto contestado, se usou outros serviços, se é a prova de contratação, se tentou via administrativa, estado processual. Show. Cria a skill minutadora, né? Recebe uma planilha do analisador, então o que vai ser o gatilho da skill minutadora vai ser uma planilha que vai ser feita como resultado da skill analisadora. Então, vai receber essa planilha e com base nessa planilha vai redigir as sentenças e vai gerar um docx no padrão do TJ, Times New Roman, margem, assinada pela juíza Bruna. Tá muito bem, gostei do plano. Posso prosseguir se quiser ajustar alguma categoria? Pode prosseguir, meu lindo. Pois ele vai seguir agora para fazer as skills. Eu vou pausar aqui esse vídeo e aí quando eu tiver as duas skills já prontas, a gente continua. Agora com a mágica da edição, já estamos aqui com as nossas duas skills prontas. São 9h33. Depois, olhem lá no canto inferior direito. Quanto tempo demorou? Eu nem sei. Mas foi o tempo de fazer um cafezinho. E as duas skills estão prontas. Só mostrar para vocês aqui, interessante como é que é a cadeia de pensamento, né? Como é o processo de execução do Cloud. Ele, né, pediu para ele prosseguir com a elaboração, então ele carregou lá no Obsidian, né, analisou. Primeiramente ele fez lá o índice, como eu pedi para ele, aí ele criou lá no Obsidian o índice, né, aqui, deixa eu ver se já aparece aqui, ó, aqui está o índice. Então ele dividiu nesses eixos, né, conforme ele tinha planejado. O eixo A1, extinção. O eixo B, improcedência. C, procedência total ou parcial. Beleza. Aí ele fez o índice, depois do índice ele empacotou utilizando, né, a skill que o Cloud já tem nativa, a skill creator, né, para criar os dois. Então sempre ele cria, né, e ele faz toda uma exposição do que é essa skill, né. Então aqui agora nós vamos salvar as duas skills, né, já estão salvas. Eu vou encaminhar, vou disponibilizar esses dois arquivos skill, né, para salvar aí, né. Provavelmente, quando você salvar aí, você vai precisar pedir só dentro do Cloud, depois que você adicionar as duas skills, você vai ter que falar assim, olha, ajuste a skill para que ela use a minha pasta modelos. Aí você vai ter que no seu Obsidian copiar isso aqui, ó. Copiar esse caminho aí da sua máquina, do seu cofre do Obsidian, para pedir para ele ajustar, porque aqui está ajustado para o meu, né? O meu tá salvo aqui. A mesma coisa em relação à pasta de saída, né? Provavelmente você vai ter que
apontar uma outra pasta de saída, né? Porque essa organização aqui é do meu computador, né? Basicamente vai ser isso. Depois de adicionar, né? Depois de ir lá, vamos aqui, ó, configurações, capacidades, lá no final, clicar em personalizar, aí você vai no maisinho, criar habilidade, fazer o upload de uma habilidade, aí é só pegar aquele arquivo onde ele estiver salvo aí, abrir, e aí você vai ter a skill adicionada, né? Eu não vou adicionar porque a minha já está aqui, né? E aí você vai adicionar, e aí uma vez adicionada, é só ir lá na janela de contexto do Cloud. Vamos voltar lá. Só ir lá na janela de contexto do Cloud fazer e falar adapt essa skill para eu usar aqui na minha máquina. Aí você vai dizer no meu computador, melhor dizendo, no meu computador, a minha pasta tarifas do Obsidian está no seguinte caminho. Aí você vai colar, né? Você vai colar o caminho da sua pasta. Aqui, copiar. Eu vou encaminhar também já esses modelos, né? E aí você vai só salvar aí dentro da sua pasta do Obsidian, né? Para salvar o modelo na pasta do Obsidian é muito simples, né? Você vai só criar aqui essa pasta no seu Obsidian, mostrar na pasta, né? Aqui é a pasta do Obsidian, né? Tá aqui, ó, nossas notas criadas. A única coisa que você vai fazer é pegar esse arquivo que eu vou enviar, fazer o download, abrir o Obsidian e colar dentro aqui do seu Obsidian. E aí já vai aparecer aqui. E aí então você vai pedir para ele adaptar essa skill para essa e botar as minutas devem ser salvas no seguinte caminho. Aí você vai botar um caminho. Eu sugiro que coloque algum caminho do Drive C para facilitar. Então você vai aqui no C, cria uma nova pasta aqui, novo, minutas, tarifas. Copia esse endereço e coloca aqui no Obsidian. Pronto, só fazer isso para o analisador e fazer isso para o minutador e você já vai ter adaptado a sua skill para utilizar aí na sua máquina, né? Mas vamos trabalhar agora, vamos fazer o nosso teste final aqui. Deixa eu ver. Aqui nós temos aqui processos a julgar. Processos a julgar, eu filtrei pelo assunto tarifas, né? Encontramos esses aqui, né? Encontramos esse daqui, vamos pegar aqui por dias sem julgamento, pegar os processos, classificá-los aqui por... Eu vou pegar os mais antigos porque a chance deles estarem aptos para julgamento é grande. Ou estão aptos para julgamento ou a sentença não foi cadastrada. Então vou pegar esse daqui, ó, 444 dias. Eu acho um bom exemplo de teste. Vamos ver. Copiar. Só colocar aqui o número do processo. E aqui no maisinho, habilidades, procurar a skill de Cantanhede e clicar em executar. Pronto. Só isso que preciso. Provavelmente ele vai pedir o código de autenticação de 2 fatores, porque acredito que a minha sessão do PJE já tenha caído por conta desse tempo. Esse tempo aí entre as consultas das sentenças que eu fiz e agora essa tempo de produção da skill, né? Vamos ver se ele vai conseguir acessar o PJE. Talvez você precise também só adaptar o perfil do PJE. Eu acredito que o Cloud vai entrar aqui no meu perfil consulta especial para que ele tenha acesso aos processos, porque eu não tenho um perfil específico de Cantanhede. Então,
provavelmente ele vai tentar usar o perfil consulta especial. Lá na hora de adaptar a skill, você pode colocar isso também. Olha, use o perfil tal, que aí ele vai ser mais rápido. Deixa eu botar aqui o código de autenticação. Colocar aqui o código de autenticação em 2 fatores. 555 516. Nosso teste, né? Vamos ver se funciona esta skill. Essa aqui pessoal, essa pode ser... Eu fiz por meio de uma skill, né? Podia ser um projeto do Cloud. Poderia ser feita por base no CLI, no Cloud Desktop CLI. Mas eu acho que a skill hoje eu acho a forma mais fácil de fazer, de executar e também de compartilhar, né? Ela é facilmente adaptável. Tudo que a skill, quando você recebe uma skill, se você não gostar de alguma coisa da skill, é só pedir para o Cloud adaptar essa skill. Aqui você vai ter que adaptar em relação ao caminho, né, das pastas do Obsidian, em relação ao caminho onde a minuta vai ser salva. Mas qualquer outra coisa, eu quero botar outros modelos de sentença, é só colocar lá no Obsidian e pedir para o Cloud refazer a skill com base nesses novos modelos, ele vai fazer. Olha, por isso que é interessante a skill, porque ela é facilmente compartilhável e adaptável. Aqui, ó, tenho a timeline completa, vou ler os documentos essenciais em paralelo, agora eu vou ler a resposta à ementa. Uma coisa assim, eu não sei se esse processo realmente está apto para julgamento, né? Porque dificilmente as secretarias, né, colocam direitinho a tarefa do PJE. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tarefa do PJE. Pode ser até que... Não, sentenciado não tá porque... Prazo decorrido. Pasta do PJE, processo com prazo decorrido. Então não dá pra gente saber se ele tá concluso para sentença. Ó, tem aqui assinar sentença, concluso para decisão. Não tem, ó, tem um aqui concluso para sentença. Esse aqui vai ser o próximo. Vou fazer esse próximo aqui. Será que o nosso Cloud já está fazendo a nossa sentença? Vamos lá ver. Está lendo ainda a contestação, verificar o ato ordinatório com a situação atual. Ele pensa em inglês, né? Então, quando a gente abre aqui, todo o pensamento dele é em inglês. Deixa eu continuar lendo para encontrar... Termo de adesão, tô achando que isso aqui... Olhando a seção B4, B5. Às vezes eu acho que o projeto é mais rápido do que a skill. Quando a gente faz um projeto no Cloud, às vezes ele é mais rápido. Mas a skill tem essa facilidade de ser compartilhável. Então eu sempre fico nessa... Hoje, atualmente, eu uso o CLI, né? O Cloud CLI, porque a gente consegue fazer com mais rapidez. Mas para começar, a skill é legal. Vou ler o termo de adesão e a ata notarial para concluir a análise. Então, deixa eu dar uma olhada nesse processo. Vamos aqui no PJE,
enquanto ele vai fazendo aí. Ato ordinatório. Contestação, tá ainda em contestação. Decisão deve ser de sobre a liminar, deve ser, deixa eu ver, deferiu, determinou a citação, juntou a contestação. Acho que esses casos aqui não tem instrução, não. Dá para fazer antecipatória de mérito. Ver se é isso que ela está fazendo. Termo de adesão, ata notarial, Bradesco. Tô achando que ela não vai encontrar modelo para esse caso aqui. Compatível. Já olhei ali que ele tá achando que é incompatível. Viu ali a compatibilidade? Ele tá analisando o processo e confrontando com os modelos para ver a compatibilidade entre o caso concreto e se tem algum modelo que possa servir, né? Tá demorando um pouquinho demais. Eu vou pausar aqui para esse vídeo não ficar tão grande. Quando ela tiver terminado a análise, eu volto. O Claude terminou aqui, né? A análise. Pelo visto, ele não achou nenhum dos modelos lá compatíveis, ó. Nenhum modelo cobre. O banco apresentou documentação robusta, termo de adesão, hash eletrônico, log de comunicação, laudo técnico. O que o assessor precisa decidir? Se o termo de adesão contém de fato a assinatura eletrônica específica desta consumidora. Isso definirá se a sentença vai pela improcedência, banco comprovou, ou procedência, assinatura genérica insuficiente. O DocX de incompatibilidade traz os dois caminhos, ó. Aí aqui, ó, ele faz a planilha, como eu disse, né? A gente está vendo um caso aqui, né? Mas depois eu vou rodar aqui em todos aqueles processos. Então aqui é a planilha que vai servir para alimentar o minutador, tá? Porque eu gosto de fazer um analisador e depois um minutador, porque a gente não precisa necessariamente fazer ao mesmo tempo. A gente pode rodar lá as análises e depois ir fazendo as minutas devagar, né? Aqui está o relatório de incompatibilidade, né? Ele faz toda uma síntese da contestação, porque nenhum modelo se aplica, nenhum dos 14 modelos, e descobre com a compatibilidade suficiente o padrão fático deste processo. E aí ele faz um relatório dispositivo, ele já meio que já faz uma certa sentença aqui, ó, deixando logicamente para preencher porque ele não tem, né? Então, ó, ponto central, verificar se o termo de adesão contém assinatura eletrônica específica de Maria Cleonice, analisar a validade da assinatura e avaliar se o log da comunicação demonstra a ciência e anuência desta consumidora. Considerar se a ata notarial genérica é suficiente para corroborar. Tá? Se eu quiser, eu faço essa sentença aqui mesmo, dentro dessa janela de contexto. É só falar para ela, ó, entendo que o termo de adesão está correto, contém a assinatura eletrônica dela e o log de comunicação demonstra a ciência e anuência dela. Ó, vamos fazer isso. Vamos aqui, ó, o termo, ó, vou colocar bem aqui, ó. Vamos lá, já estamos aqui mesmo, vamos pedir para ela fazer essa sentença. Ó, dentro dessa própria janela de contexto aqui, ó. O termo de adesão contém a assinatura eletrônica de Maria Cleonice. A assinatura eletrônica é válida. E o log de comunicação demonstra ciência e anuência. Elabore a abduta de sentença de improcedência.
Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Apenas de cunho educativo, tá? Obviamente, isso aqui vai passar por uma revisão humana, vai passar pela análise de um ser humano. Volto a dizer, a resolução 615 do CNJ ela é importantíssima e deve ser seguida à risca. O que a gente está fazendo aqui é o que qualquer estagiário faz. Analisar um processo, verificar os modelos que existem na unidade judicial e elaborar um esboço. O que a gente está fazendo aqui é uma camada além. Agora, no nosso fluxo de trabalho, além do estagiário, além do assessor, a gente tem a ferramenta de inteligência artificial para também já fazer essa pré-análise. Existe uma discussão muito grande em relação à influência que a inteligência artificial pode fazer nas nossas decisões, né? Como essa minuta pode influenciar na decisão final do juiz, né? Mas, gente, isso aí sempre existiu. O assessor influencia a gente, o estagiário influencia a gente, o meio influencia a gente. Então não é que a inteligência artificial agora vai induzir o magistrado a decidir de uma forma ou de outra. Nós estamos sujeitos a isso sempre. A nossa responsabilidade é justamente ter o nosso conhecimento, a gente estudou para isso, para, independentemente da influência externa, desenvolvermos a nossa capacidade argumentativa e, no final das contas, assinar a sentença, né? Filosofando aqui enquanto a sentença aqui é redigida, mas é isso mesmo. Eu não vejo nenhuma novidade no processo de trabalho proveniente da inteligência artificial. É só mais um assessor que a gente adquiriu, né? Um assessor qualificadíssimo que vai trabalhar com a nossa base de conhecimento, né? Então ele não está extraindo do nada, ele está se sustentando aqui, ó, nessa infinidade de sentenças, né? Infinidade não, nessas 30, se eu não me engano, 30 sentenças aqui proferidas pela própria magistrada, né? Vamos dar um tempinho aqui para esse vídeo também não ficar tão grande. Vou dar uma pausa quando ele terminar de redigir, né? Se clicar aqui, ó, dá para ver o processo sendo feito. Vou dar uma pausa quando nem precisei, peraí, acho que ela está finalizando? Não. Acho que sim. Pronto, finalizou. Finalizou, relatório com a cronologia completa, com o endereço de todos os documentos, falta de interesse de agir rejeitada, pois a autora demonstrou reclamação prévia no consumidor.gov, mérito, 5 blocos, responsabilidade, validade da assinatura, log de comunicação, e aqui nós temos a sentença, né? Isso aqui, como eu disse, é o esboço. Tudo isso daqui vai ser devidamente analisado, verificar se essa jurisprudência aqui ela está correta. Vamos ver aqui se ela foi proveniente de algum processo que está aqui. Deixa eu botar aqui. A gente pode perguntar para ela também. Essa de onde você extraiu esse precedente que está na sentença? Ela colocou um precedente aqui que não está nos meus modelos. Não quero que ela faça isso. É só colocar ajuste a skill para não utilizar precedentes que não estejam dentro dos meus modelos. Ó. Veio do modelo B4 do Obsidian, onde a juíza já utiliza como na sentença anterior. Então, ela não cometeu esse erro de buscar do nada. Ela buscou na sentença B4. Deixa eu ver aqui.
23592, 23592. Aqui, não. Oxi. 23592, 235. Aqui. É esse aqui, será? Pessoal, tem que checar, né, pessoal? Não tô achando esse precedente aqui, não. Meus olhos podem estar me enganando. Deixa eu ver. Turma recursal unificada. Maceió. Esse aqui, será? Acho que é esse, né? Direito do consumidor, recurso nominado, ação declaratória de inexistência. É esse aqui mesmo. Sexta serviços, sexta de serviços. Relatório, serviço. Não sei se é isso aqui não. Tem que dar uma olhadinha com calma aqui. Mas é isso. Como eu disse, isso aqui é só um teste. Tem que ser refinado. Tem que verificar, tá? Vamos rodar agora nos outros lá. Nesses outros processos aqui, ó. Pra gente ter uma base de teste melhor. Simplesmente eu vou aqui abrir uma nova janela de contexto. Importante, pessoal, sempre ficar aqui, ó, olhando aqui nas configurações em uso, como é que tá o nível de uso, viu? Pra gente nunca estourar as 5 horas, a gente poder trabalhar sempre continuamente, né? Isso aqui, ó, dá pra fazer à noite. Antes de dormir, pega aqui, cola, vai aqui, analisador, e aí quando acordar tem uma planilhazinha ótima para você trabalhar. Vou dar uma pausa aqui e a gente volta quando quando a planilha estiver pronta. São agora 10 horas certinho da manhã, dia 7/6, um belo domingo em São Luís. Vou ali agora assistir meia horinha de série e volto aqui para ver 10h30. Deixa eu ver se já terminou a planilha. Nossa ferramenta terminou. Paz, eu tô bem. Eu tô bem em relação ao timing aqui. Eu falei 10h30, 10h29, ele terminou. É isso aí. Vamos ver aqui, foram 17 processos analisados. Eu quis botar esse teste mesmo de esforço do Claude, né? Ver se ele conseguiria, dentro de uma janela de contexto, utilizando a skill analisadora, se ele conseguiria, né? Fazer. Ele fez, né? Agora a gente tem que ver o resultado, né? Ele entregou, não sabe se esse resultado tá adequado. E olha, consumiu aí muito pouco, né? Então foi uma coisa legal. Ó, dos 17 processos, aqui ele entrega o relatório, né? Relatório, a planilha, com todos os processos, para a gente executar essa planilha no minutador. Eu vou já deixar mais fácil aqui, salvar no lugar mais fácil, porque eu vou usar ela agora. Vamos fazer esse esforço, né? Ver se ele dá conta de agora minutar, né? Ele trouxe algumas observações aqui para o minutador. O banco alega contrato específico no DOC. Se válido, B4. Se não, C1, né? Modelo B4, se não, modelo C1. O banco juntou ata notarial, mais termo de adesão. Prazo de emenda venceu. Aqui, né? Toda vez que ele vê que é incompatível, ele faz essa minuta aqui, viu? Daquele jeito que ele está treinado para fazer. Beleza, então temos aqui as incompatibilidades. Vou também salvar aqui no lugar mais fácil para depois eu
Ele está salvando dentro do Obsidian. Ah, interessante, interessante. Ele está salvando dentro do Obsidian. Ó. Se não quiser depois, pode também tirar daqui, apagar, tá? Eu vou encaminhar essa pasta inteira do Obsidian por um magistrado. Então vamos lá fazer esse nosso segunda fase do teste de esforço, executar a skill minutadora. Então vou pegar aqui a planilha e executar a skill minutadora. Não é essa. Esta daqui é de outro gabinete. Minutadora tarifa. Minutadora. Campainha de tarifas. Vamos lá. São 10h33. Vamos ver aí em quanto tempo o minutador executa, né? Vou voltar aqui para o meu domingo e vamos ver aí se ele vai dar conta de fazer essas 17 não, porque teve algumas incompatíveis, né? Vamos ver se ele vai dar conta de fazer as minutas, né? Vamos ver só se ele vai me perguntar alguma coisa, se ele vai querer autenticação 2FA. E aí a gente retorna. São 10h33, vamos ver quanto tempo ele vai demorar para entregar um resultado. Vamos então para a última parte desse vídeo, que já ficou longo demais. Eu acabei tendo que fazer outras coisas, então deixei o Claude aqui. Ele já acabou, já tem um tempinho já. Eu acredito que ele demorou uns 30 minutos para fazer essas minutas aqui. Então, ó, gerou 8 minutas, tá? Processos não minutados. E aí ele faz o relatório, né? O relatório. Prazo do despacho ainda não expirou. O autor. Aqui você vê que o MCP ele analisa não só os documentos, mas ele também consegue analisar as movimentações, inclusive os prazos. Então ele está dizendo, ó, que o prazo concedido para a parte ainda não expirou. Autor juntou o reclame aqui, com tentativa administrativa, processo concluído para despacho, aguardar a decisão. E aí ele gerou, né, essas 8 minutos. Pessoal, isso aqui foi um teste de esforço. O ideal não é a gente mandar o Claude fazer isso tudo de uma vez, tá? O ideal é fazer 2 minutos, 3, por janela de contexto. Por quê? Porque se estourar a janela de contexto, ele vai querer entregar o resultado. Pode ser que ele alucine ou deixe de realmente fazer uma análise mais minuciosa do processo. É como se fosse uma pessoa cansada. Você vai exigir dele uma sentença com a pessoa está cansada? Não vai. Então, de um juiz. Então, é basicamente a mesma coisa. Então, obviamente, a gente tem que dar uma olhada para ver se todas as sentenças saíram de acordo, tá? Por conta disso, porque foi realmente um teste de esforço. Ver se ele dava conta. Ele entregou algo. Agora é questão de examinar as minutas geradas. Mas tá aí, 8 minutas geradas antes de meio-dia, do zero. Eu não tinha modelo, não tinha nada. Nós construímos juntos aqui uma base de conhecimento e 2 agentes para analisar e minutar processos de tarifa bancária antes de meio-dia. Esse é o resultado, é a grande entrega do sistema ANA, do projeto ANA como um todo. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Um abraço. Por favor, se inscrevam no canal, deem o joinha, tá bom? E comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam desses assistentes. A opinião de vocês é muito importante, me motiva a fazer outros vídeos como esse, tá bom? Um abraço. Vou colocar aqui o código de autenticação em 2 fatores. 455 516.
nosso teste, né? Vamos ver se funciona esta skill. Essa aqui pessoal, essa pode ser, eu fiz por meio de uma skill, né? Podia ser um projeto do Cloud, poderia ser feita por base no CLI, no Cloud Desktop CLI, mas eu acho que a skill hoje eu acho a forma mais fácil de fazer, de executar e também de compartilhar, né? Ela é facilmente adaptável. Tudo que a skill, quando você recebe uma skill, se você não gostar de alguma coisa da skill, é só pedir para o Cloud adaptar essa skill. Aqui você vai ter que adaptar em relação ao caminho, né, das pastas do Obsidian, em relação ao caminho onde a minuta vai ser salva. Mas qualquer outra coisa, eu quero botar outros modelos de sentença, é só colocar lá no Obsidian e pedir para o Cloud refazer a skill com base nesses novos modelos, e ele vai fazer. Olha, por isso que é interessante a skill, porque ela é facilmente compartilhável e adaptável. Aqui, ó, tenho a timeline completa, vou ler os documentos essenciais em paralelo, agora eu vou ler a resposta à ementa. Uma coisa assim, eu não sei se esse processo realmente está apto para julgamento, né? Porque dificilmente as secretarias, né, colocam direitinho a tarefa do PJE. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tarefa do PJE. Pode ser até que... Não, sentenciado não tá porque... Prazo decorrido. Pasta do PJE, processo com prazo decorrido. Então não dá pra gente saber se ele está concluso para sentença. Ó, tem aqui assinar sentença, concluso para decisão. Não tem, ó, tem um aqui concluso para sentença. Esse aqui vai ser o próximo. Vou fazer esse próximo aqui. Será que o nosso Cloud já está fazendo a nossa sentença? Vamos lá ver. Está lendo ainda a contestação, verificar o ato ordinatório com a situação atual. Ele pensa em inglês, né? Então, quando a gente abre aqui, todo o pensamento dele é em inglês. Deixa eu continuar lendo para encontrar... Termo de adesão, tô achando que isso aqui... Olhando a seção B4, B5. Às vezes eu acho que o projeto é mais rápido do que a skill. Quando a gente faz um projeto no Cloud, às vezes ele é mais rápido. Mas a skill tem essa facilidade de ser compartilhável. Então eu sempre fico nessa... Hoje, atualmente, eu uso o CLI, né? O Cloud CLI, porque a gente consegue fazer com mais rapidez. Mas para começar, a skill é legal. Vou ler o termo de adesão e a ata notarial para concluir a análise. Deixa eu dar uma olhada nesse processo. Vamos aqui no PJE, enquanto ele vai fazendo aí. Ato ordinatório. Contestação, tá ainda em contestação. Decisão deve ser de sobre a liminar, deve ser, deixa eu ver, deferiu, determinou a citação, juntou a contestação. Acho que esses casos aqui não tem instrução, não. Dá para fazer antecipatória de mérito. Ver se é isso que ela está fazendo. Termo de adesão, ata notarial, Bradesco,
Tô achando que ela não vai encontrar modelo para esse caso aqui. Compatível. Já olhei ali que ele tá achando que é incompatível. Viu ali a compatibilidade? Ele tá analisando o processo e confrontando com os modelos para ver a compatibilidade entre o caso concreto e se tem algum modelo que possa servir, né? Tá demorando um pouquinho demais. Eu vou pausar aqui para esse vídeo não ficar tão grande. Quando ela tiver terminado a análise, eu volto. O Claude terminou aqui, né? A análise. Pelo visto, ele não achou nenhum dos modelos lá compatíveis, ó. Nenhum modelo cobre. O banco apresentou documentação robusta, termo de adesão, hash eletrônico, log de comunicação, laudo técnico. O que o assessor precisa decidir? Se o termo de adesão contém de fato a assinatura eletrônica específica desta consumidora. Isso definirá se a sentença vai pela improcedência, banco comprovou, ou procedência, assinatura genérica insuficiente. O DocX de incompatibilidade traz os dois caminhos, ó. Aí aqui, ó, ele faz a planilha, como eu disse, né? A gente está vendo um caso aqui, né? Mas depois eu vou rodar aqui em todos aqueles processos. Então aqui é a planilha que vai servir para alimentar o minutador, tá? Porque eu gosto de fazer um analisador e depois um minutador, porque a gente não precisa necessariamente fazer ao mesmo tempo. A gente pode rodar lá as análises e depois ir fazendo as minutas devagar, né? Aqui está o relatório de incompatibilidade, né? Ele faz toda uma síntese da contestação, porque nenhum modelo se aplica, nenhum dos 14 modelos, e descobre com a compatibilidade suficiente padrão fático deste processo. E aí ele faz um relatório, ó, dispositivo, ele já meio que já faz uma certa sentença aqui, ó, deixando logicamente para preencher porque ele não tem, né? Então, ó, ponto central, verificar se o termo de adesão contém a assinatura eletrônica específica de Maria Cleonice, analisar a validade da assinatura e avaliar se o log da comunicação demonstra a ciência e anuência desta consumidora. Considerar se a ata notarial genérica é suficiente para corroborar. Tá? Se eu quiser, eu faço essa sentença aqui mesmo, dentro dessa janela de contexto. É só falar para ela, ó, entendo que o termo de adesão está correto, contém a assinatura eletrônica dela e o log de comunicação demonstra a ciência e anuência dela. Ó, vamos fazer isso. Vamos aqui, ó, o termo, ó, vou colocar bem aqui, ó. Vamos lá, já estamos aqui mesmo, vamos pedir para ela fazer essa sentença. Ó, dentro dessa própria janela de contexto aqui, ó. O termo de adesão contém a assinatura eletrônica de Maria Cleonice. A assinatura eletrônica é válida. É válida. E o log de comunicação demonstra ciência e anuência. Elabore a abduta de sentença de improcedência. Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Apenas de cunho educativo, tá? Obviamente, isso aqui vai passar por uma revisão humana, vai passar pela análise de um ser humano. Volto a dizer, a resolução 615 do CNJ ela é importantíssima e deve ser seguida à risca. O que a gente está fazendo aqui é o que qualquer estagiário faz. Analisar um processo, verificar os modelos que existem na unidade judicial e elaborar um esboço. O que a gente está fazendo aqui é uma camada além. Agora, no nosso fluxo de trabalho, além do estagiário, além do assessor, a gente tem a ferramenta de inteligência artificial para também já fazer essa pré-análise. Existe uma discussão muito grande em relação à influência que
que a inteligência artificial pode fazer nas nossas decisões, né? Como essa minuta pode influenciar na decisão final do juiz, né? Mas, gente, isso aí sempre existiu. O assessor influencia a gente, o estagiário influencia a gente, o meio influencia a gente. Então não é que a inteligência artificial agora vai induzir o magistrado a decidir de uma forma ou de outra. Nós estamos sujeitos a isso sempre. A nossa responsabilidade é justamente ter o nosso conhecimento, a gente estudou para isso, para, independentemente da influência externa, desenvolvermos a nossa capacidade argumentativa e, no final das contas, assinar a sentença, né? Filosofando aqui enquanto a sentença aqui é redigida, mas é isso mesmo. Eu não vejo nenhuma novidade no processo de trabalho proveniente da inteligência artificial. É só mais um assessor que a gente adquiriu, né? Um assessor qualificadíssimo que vai trabalhar com a nossa base de conhecimento, né? Então ele não está extraindo do nada, ele está se sustentando aqui, ó, nessa infinidade de sentenças, né? Infinidade não, nessas 30, se eu não me engano, 30 sentenças aqui proferidas pela própria magistrada, né? Vamos dar um tempinho aqui para esse vídeo também não ficar tão grande. Vou dar uma pausa quando ele terminar de redigir, né? Se clicar aqui, ó, dá para ver o processo sendo feito. Vou dar uma pausa. Nem precisei, peraí. Acho que ela está finalizando? Não. Acho que sim. Pronto, finalizou. Finalizou. Relatório com a cronologia completa, com o endereço de todos os documentos. Falta de interesse de agir rejeitada, pois a autora demonstrou reclamação prévia no consumidor.gov. Mérito, 5 blocos, responsabilidade, validade da assinatura, log de comunicação. E aqui nós temos a sentença, né? Isso aqui, como eu disse, é o esboço. Tudo isso daqui vai ser devidamente analisado, verificar se essa jurisprudência aqui ela está correta. Vamos ver aqui se ela foi proveniente de algum processo que está aqui. Deixa eu botar aqui. A gente pode perguntar para ela também. Essa de onde você extraiu esse precedente que está na sentença? Ela colocou um precedente aqui que não está nos meus modelos. Não quero que ela faça isso. É só colocar ajuste a skill para não utilizar precedentes que não estejam dentro dos meus modelos. Ó. Veio do modelo B4 do Obsidian, onde a juíza já utiliza como na sentença anterior. Então, ela não cometeu esse erro de buscar do nada. Ela buscou na sentença B4. Deixa eu ver aqui. Dois três cinco nove dois. Aqui, não. Oxi. 23592, 235, aqui. É esse aqui, será? Pessoal, tem que checar, né, pessoal? Não tô achando esse precedente aqui, não. Meus olhos podem estar me enganando. Deixa eu ver. Turma recursal unificada. Maceió. Esse aqui, será? Acho que é esse, né? Direito do consumidor, recurso nominado, ação declaratória de inexistência. É esse aqui mesmo.
Sexta serviços, cesta de serviços. Relatório, serviço. Não sei se é isso aqui não. Tem que dar uma olhadinha com calma aqui. Mas é isso. Como eu disse, isso aqui é só um teste. Tem que ser refinado. Tem que verificar, tá? Vamos rodar agora nos outros lá. Nesses outros processos aqui, ó. Pra gente ter uma base de teste melhor. Simplesmente eu vou aqui abrir uma nova janela de contexto. Importante, pessoal, sempre ficar aqui, ó, olhando aqui nas configurações em uso, como é que tá o nível de uso, viu? Pra gente nunca estourar as 5 horas, a gente poder trabalhar sempre continuamente, né? Isso aqui, ó, dá para fazer à noite. Antes de dormir, pega aqui, cola, vai aqui, analisador. E aí quando acordar, tem uma planilhazinha ótima para você trabalhar. Vou dar uma pausa aqui e a gente volta quando essa análise, quando a planilha estiver pronta. São agora 10 horas certinho da manhã, dia 7/6, um belo domingo em São Luís. Vou ali agora assistir meia horinha de série e volto aqui para ver 10h30. Deixa eu ver se já terminou a planilha. Nossa ferramenta terminou. Paz, eu tô bem. Eu tô bem em relação ao timing aqui. Eu falei 10h30, 10h29, ele terminou. É isso aí. Vamos ver aqui, foram 17 processos analisados. Eu quis botar esse teste mesmo de esforço do Claude, né? Ver se ele conseguiria, dentro de uma janela de contexto, utilizando a skill analisadora, se ele conseguiria, né? Fazer. Ele fez, né? Agora a gente tem que ver o resultado, né? Ele entregou, saber se esse resultado tá adequado. E olha, consumiu aí muito pouco, né? Então foi uma coisa legal. Ó, dos 17 processos, aqui ele entrega o relatório, né? Relatório, a planilha, com todos os processos, para a gente executar essa planilha no minutador. Eu vou já deixar mais fácil aqui, salvar no lugar mais fácil, que eu vou usar ela agora. Vamos fazer esse esforço, né? Ver se ele dá conta de agora minutar, né? Ele trouxe algumas observações aqui para o minutador. Banco alega contrato específico no DOC. Se válido, B4. Se não, C1, né? Modelo B4, se não, modelo C1. Banco juntou ata notarial, mais termo de adesão. Prazo de emenda venceu. Aqui, né? Toda vez que ele vê que é incompatível, ele faz essa minuta aqui, viu? Daquele jeito que ele está treinado para fazer. Beleza, então temos aqui as incompatibilidades. Vou também salvar aqui num lugar mais fácil para depois eu... Ele está salvando dentro do Obsidian. Ah, interessante. Ele está salvando dentro do Obsidian. Ó. Se não quiser depois, pode também tirar daqui, apagar, tá? Eu vou encaminhar essa pasta inteira do Obsidian por magistrado. Então vamos lá fazer esse nosso segunda fase do teste de esforço, executar a skill minutadora. Então vou pegar aqui a planilha e executar a skill minutadora. Não é essa. Esta daqui é de outro gabinete. Minutadora tarifa. Minutadora. Cantaninha de tarifas. Vamos lá.
São 10h33. Vamos ver aí em quanto tempo o minutador executa, né? Vou voltar aqui para o meu domingo e vamos ver aí se ele vai dar conta de fazer essas 17 não, porque teve algumas incompatíveis, né? Vamos ver se ele vai dar conta de fazer as minutas, né? Vamos ver só se ele vai me perguntar alguma coisa, se ele vai querer a autenticação 2FA. E aí a gente retorna. São 10h33, vamos ver quanto tempo ele vai demorar para entregar um resultado. Vamos então para a última parte desse vídeo, que já ficou longo demais. Eu acabei tendo que fazer outras coisas, então deixei o Claude aqui. Ele já acabou, já tem um tempinho já. Eu acredito que ele demorou uns 30 minutos para fazer essas minutas aqui. Então, ó, gerou 8 minutas, tá? Processos não minutados. E aí ele faz o relatório, né? O relatório. Prazo do despacho ainda não expirou. O autor, aqui você vê que o MCP ele analisa não só os documentos, mas ele também consegue analisar as movimentações, inclusive os prazos. Então ele está dizendo, ó, que o prazo concedido para a parte ainda não expirou. Autor juntou reclame aqui, com tentativa administrativa, processo concluído para despacho, aguardar a decisão. E aí ele gerou, né, essas 8 minutos. Pessoal, isso aqui foi um teste de esforço. O ideal não é a gente mandar o Claude fazer isso tudo de uma vez, tá? O ideal é fazer 2 minutos, 3, por janela de contexto. Por quê? Porque se estourar a janela de contexto, ele vai querer entregar o resultado. Pode ser que ele alucine ou deixe de realmente fazer uma análise mais minuciosa do processo. É como se fosse uma pessoa cansada. Você vai exigir dele uma sentença com a pessoa está cansada? Não vai. Então, de um juiz. Então é basicamente a mesma coisa. Então, obviamente a gente tem que dar uma olhada para ver se todas as sentenças saíram de acordo, tá? Por conta disso, porque foi realmente um teste de esforço, ver se ele dava conta. Ele entregou algo, agora é questão de examinar as minutas geradas, mas tá aí, 8 minutas geradas antes de meio-dia, do zero. Eu não tinha modelo, não tinha nada, nós construímos juntos aqui uma base de conhecimento e 2 agentes para analisar e minutar processos de tarifa bancária antes de meio-dia. Esse é o resultado, é a grande entrega do sistema ANA, do projeto ANA como um todo. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Um abraço. Por favor, se inscrevam no canal, deem o joinha, tá bom? E comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam desses assistentes. A opinião de vocês é muito importante, me motiva a fazer outros vídeos como esse, tá bom? Um abraço.